Muito bem, vamos para sexta-feira. Sexta-feira o título é Seguir Jesus de perto. E o versículo, Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vejamos agora a partir do versículo 25 de João 19. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. O versículo 26 diz: Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, veja, aqui, quem estava junto à cruz? Diz Maria, a mãe de Jesus, a irmã dela, o que provavelmente, pelo registro dos outros evangelhos, essa irmã de Maria era Salomé, que era a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João. O próprio João aqui se identifica como o discípulo amado. Então ele também estava próximo à cruz. Por isso ele vê tudo com clareza. E além de Maria e a sua irmã, estavam também Maria Madalena e a mulher de Clopas. Ali, irmãos, Jesus ele já estava próximo à sua morte, já estava esgotado. E eu vou ler aqui um trecho do Alimento Diário que fala sobre a crucificação. Veja, o Senhor em todos os momentos, irmãos, nos momentos de mais sofrimento, ele se preocupava com todos aqueles ao seu redor. Então, quando ele viu que a sua mãe estava junto a João, eles estavam próximos à cruz. Versículo 26 diz: Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. E aí ele fala para João: Eis aí a tua mãe. Isso, irmãos, ele provavelmente estava com os braços presos, então ele deve ter sinalizado com a cabeça e já quase sem forças, deve ter falado assim, bem baixo, de modo que realmente só os que estavam ali próximos é que ouviram. E por que essa preocupação do Senhor? Porque nessa época José já havia falecido. Então Maria, ela era viúva. O Senhor Jesus, apesar de todo o encargo que ele tinha como Deus, como Cristo, andando sempre, pregando o Evangelho, ele sempre se preocupou com o cuidado da mãe, como legítimo filho do homem, como primogênito que era. E no final, preocupado porque você vê em Atos principalmente que havia uma preocupação com as viúvas. Naquela época não era fácil para uma viúva conseguir trabalho e se manter. Era muito difícil para uma mulher conseguir trabalho. Então havia uma preocupação com as viúvas. Você vê isso no livro de Atos. E aqui o que o Senhor fala para João? João já sabia, ia dar ainda mais à frente, depois da sua ressurreição, muitas instruções a respeito do Evangelho, do reino de Deus. Mas aqui na cruz, irmãos, ele disse para João: agora, João, ela é a sua mãe, você cuida dela. Perceba, irmãos, que o Senhor ele tinha como primeiro plano a vontade do Pai, mas ele não deixava de lado as suas obrigações como filho do homem, como ser humano. E nós também, irmãos, nós cuidamos das pessoas, nós cuidamos da nossa família. Então não podemos nos distrair. O Senhor Jesus, no momento de maior sofrimento, ele encaminhou a sua mãe ao cuidado do discípulo amado, aquele que estava ali, à cruz, ao pé da cruz. Então não se esqueça da sua família, do cuidado com a sua família, cuidado com o cuidado humano que nós devemos ter. E por que para João, irmãos? Porque, pelo que mostra o registro, João era o único que estava próximo de Jesus. Se você quer, querido irmão, querida irmã, ser alguém de confiança,
Se você quer receber um encargo, eu e você, nós precisamos aprender a estar próximos do Senhor. Quando o Senhor multiplicou pães e peixes, tinha 5.000 próximos dele. Mas na cruz, irmãos, algumas poucas mulheres e um dos discípulos. Nós precisamos aprender a estar não só nos momentos de conferência, nos momentos alegres, onde tem multidão, né? Mas estar próximos do Senhor, principalmente nos momentos de cruz. Quanto mais longe você segue, mais difícil é para você entender o plano de Deus. Veja, por exemplo, aqueles dois no caminho de Emaús, o Senhor, no final de Lucas. O Senhor apareceu para eles, mas veja, eles estavam completamente em dúvida e às vezes até em choque com relação ao que havia acontecido com o Senhor. Tanto é que o Senhor precisou mostrar desde Moisés o que o Antigo Testamento falava sobre ele para que eles entendessem o plano de Deus. Então, o ponto positivo daqueles dois discípulos no caminho de Emaús é como o Senhor se preocupa e vai buscá-los. Mas o ponto negativo, irmãos, é que eram discípulos que provavelmente permaneciam longe. Não vamos permanecer longe, nós precisamos permanecer próximos, ouvindo a palavra, recebendo o encargo do Senhor. Muitas vezes, quando você está ouvindo a palavra, é que surge no seu coração o encargo que o Senhor quer te dar. Então você precisa estar próximo. Muitas vezes, em experiências de cruz, é que você percebe aquilo que o Senhor quer falar com você num meneio de cabeça. Uma palavra, num sussurro, como provavelmente ele fez aqui para João. Precisamos permanecer perto, irmãos. Permanecer em todas as situações. Por fim, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Eu vou ler aqui na página 33, o último parágrafo fala da crucificação. Veja, uma pessoa perto de morrer e que perdeu muito sangue sempre sente muita sede. Depois é o versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A morte por crucificação envolvia muito sofrimento e também muito tempo. Jesus ficou 6 horas na cruz, suportando todo o peso do corpo, com as mãos e os pés perfurados por cravos e sangrando. Quem tentar ficar pendurado pelos braços, verá que só permanecerá alguns minutos nessa posição, pois com o passar do tempo, o diafragma pressionará os pulmões e a pessoa não será mais capaz de respirar. Haverá uma sensação de asfixia, de sufocação, e esse quadro, gradualmente, só piorará. Sem contar as dores horríveis acometendo todo o corpo. Os versículos 29 e 30 dizem: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É inimaginável o sofrimento que nosso amado Senhor suportou por nós. Quando o Senhor ele fala essa palavra está consumado, essa palavra em grego é tetelestai. E às vezes a gente entende como se o Senhor estivesse dizendo assim: ufa, acabou. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito, não é? Quer dizer, fiz o que eu tinha que ter feito. Mas o Senhor não estava pensando em si mesmo, mesmo na cruz. Essa palavra grega, tetelestai, foi traduzida aqui como está consumado. Mas o real sentido dessa palavra é está pago. Ela era usada para, por exemplo, quando você tinha uma dívida. E aí você pagava essa dívida, então se carimbava. Era feita uma marca com essa palavra para dizer: olha, a dívida está consumada, ela está paga. Quando o Senhor morreu, Ele não está pensando: ufa, acabou. A última frase do Senhor Jesus como homem antes da sua ressurreição foi pensando em nós. Está pago. A nossa dívida estava paga. Você sente o peso dessa palavra?
todo momento, mesmo nos momentos de maior sofrimento, o pensamento, a alma do Senhor Jesus estava em fazer a vontade do Pai por amor a nós. No final, ele disse, está pago. Ele não disse, pronto, acabou, agora vou viver minha vida, vou entrar para a glória, vou ser ressuscitado. Não, ele disse, agora está pago. Todos eles agora podem receber a salvação. Isso porque, irmãos, na verdade, se você entender bem, o grande problema, o grande, entre aspas, inimigo do homem até então, não era Satanás. O grande inimigo do homem era Deus. Havia inimizade entre nós e Deus. E Deus teria que, por sua justiça, cobrar essa dívida. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele pagou a dívida. Ele fez a paz com Deus. Não há mais dívida. Tetelestai, está pago, está consumado. Esse é o grande amor do nosso Senhor por nós. É importante, às vezes, nós entendermos essas palavras, para nós entendermos o sentido real do que o Senhor estava passando e do sentimento do Senhor. E isso é muito rico, irmãos, porque você percebe o tamanho do amor de Deus por cada um de nós, nos amando até o fim. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.